Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Estamos nós aqui, eu e o Luke, prontos para dar mais uma aulinha para vocês. A aula de hoje é de retrocomputação básica. Na aula passada, nós focamos em ensinar os operadores aritméticos do MSX. E hoje nós vamos andar um pouquinho mais nos operadores do BASIC e vamos falar sobre os operadores relacionais e os operadores lógicos. Então, pega o seu café, se prepara, porque logo logo nós vamos começar a entrar nesse mundo dos operadores do BASIC. Vem comigo. Então, pessoal, vamos começar aqui pelos operadores relacionais. O que é um operador relacional? Um operador relacional é um operador que é responsável por estabelecer relações de comparação entre variáveis e constantes. Então, toda vez que você tiver que comparar uma grandeza com a outra, você vai usar um operador relacional. A gente já usou operador relacional algumas vezes em outros códigos que nós usamos, lá no descascador de batatas e até mesmo nos outros códigozinhos que nós usamos. E os operadores relacionais eles são extremamente importantes, porque eles vão ser usados em praticamente todos os programas que vocês forem criar, porque as estruturas de decisão, em especial, elas são muito ligadas aos operadores relacionais. Então, quais são os operadores relacionais que nós temos aqui no BASIC? Nós temos o igual, onde a gente testa se a grandeza A é igual à grandeza B. Aqui eu botei variáveis A e B, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser uma constante com uma constante, uma variável com uma constante, uma expressão lógica com uma expressão lógica e assim vai. Então aqui a gente tem o diferente, que no BASIC é o símbolo de maior e menor um do lado do outro, que é o diferente de, mesma coisa, a gente compara se uma grandeza é diferente da outra. O menor que faz exatamente isso, determina aí se uma grandeza é menor que a outra, então nesse caso aqui eu estou testando se o A é menor que B. Maior que, a mesma coisa, só que é o inverso. Aqui a gente tem que eu estou testando se o A é maior que o B. Lembra sempre da matemática lá que se você passar um tracinho aqui e ele der um 7, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês no quadro branco, fica melhor. O maior que e o menor que eles estão de acordo lá com a matemática. Então, se eu, por exemplo, se eu escrever aqui A maior que B, a boquinha sempre fica virado para o maior. Então, aqui A maior que B. E se você passar aqui um tracinho aqui, ó, ele vira um 7. Se virar um 7 é maior que. E o menor que, mesma coisa. A menor que B. Se você vê que a boquinha aqui está virada para o B, então nesse caso aqui o A é menor que B. E se você passar um tracinho aqui, ele vira um 4. Então, como 4 é menor que 7, 4 é menor que. Que nem a nossa tia Cotinha ensinou lá na matemática fundamental, lá na 4ª série primária. Além disso, a gente também tem aqui o menor ou igual e o maior ou igual, que a gente checa se uma grandeza é menor ou igual ou maior ou igual, bem intuitivo, não tem muito o que explicar com relação a isso. Mas a gente tem um códigozinho aqui que a gente escreveu, que inclusive vocês lembram, toda aula nossa vem acompanhada de um pequeno código para a gente testar. E vocês já sabem como é que baixa, né? Você vai lá no GitHub do Debate Creator, né? A essa altura você já tem que saber onde é que tá. Aqui, ó, github.com Debate Creator é o nosso GitHub. E o MSX Basic, onde estão os exemplos de Basic. Esse exemplo, ele tá nessa pasta aqui, ó, Relogic, operadores relacionais. Então você baixa lá. Se você não sabe como é que baixa do GitHub, veja as aulas anteriores aí, que eu ensino como é que a gente faz para baixar o código. Não vou ficar me repetindo aqui toda a aula. Então simplesmente baixe e aí você abre essa pasta aqui. Você vem aqui File, Open Folder. Aqui você abre a pasta Relogic no lugar onde você colocou e você vai ter esses dois arquivos, o altexec.bash e o make.bat. Abrindo aqui o altexec.bash, você vai ver que é o nosso programinha dos operadores relacionais. E aqui vamos dar uma olhada nesse programa para ver o que a gente faz, para vocês entenderem. Aqui nós temos o menu para dizer se a gente quer ver os operadores lógicos ou os operadores relacionais. E aqui os operadores relacionais, a gente vai pedir para entrar, o comando input é o receba. Então a gente vai receber aqui um valor para o A, vai receber um valor para o B
como a gente deu aqui lá em cima um def int a menos i, esses valores serão inteiros, serão considerados inteiros. E aqui a gente testa se o A é igual a B, A é diferente de B, usando os operadores relacionais. Cada um dos operadores relacionais, a gente vai ver como é que o Basic se comporta para os operadores relacionais. Então vamos abrir aqui o terminal, novo terminal. Vamos dar aqui o make para que ele chame o nosso queridíssimo programinha. Então aqui, essa parte aqui do programa é o menu lá em cima, que é aqui que operadores deseja estudar. Vocês estão vendo aqui que é exatamente a mesma coisa. Aqui é o comando print, então estou imprimindo aqui. Entre parênteses, normalmente eu coloco a opção. Então, se o usuário digitar L ou L, ele vai para os lógicos. Se digitar R ou R, ele vai para os relacionais. E aqui vamos apertar R para ir para os relacionais. Então eu vou entrar um valor para o A. Então eu vou colocar aqui 1 para o valor de A. Vou colocar 2 para o valor de B e vamos ver o que ele responde. Olha só que resposta interessante do MSX Basic aqui, ó. A é igual a B? 0. 0 é falso. Todo mundo sabe, para quem aí já estudou aí a lógica matemática, sabe que os valores booleanos, 0 é falso e 1 é verdadeiro. Só que o Basic, olha só, A é diferente de B? É. O Basic ele responde menos 1 por padrão para uma verdade. Então, no Basic a gente pode considerar que 0 é falso e qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então aqui, ó, A é diferente de B? É, porque 1 é diferente de 2. Então, menos 1. A é menor que B? É. 1 é menor que 2. Então, também verdade. A é maior que B? Não, A não é maior que B. B é 2, A é 1. Então aqui 2 é maior que 1, então 0 falso. A é menor ou igual a B? Sim, verdade. Por quê? Porque 1 é menor que 2. A gente já viu aqui em cima. E o A é maior ou igual a B? Falso, porque ele não é nem 2, nem igual a 2. Então aqui a gente pode testar de novo colocando outros valores. Então vamos testar aqui, vamos botar 2 e 2 agora. Então aqui, ó, A igual a B, verdade. Como eles são valores iguais, o maior que e menor que e diferente vão dar falsos, porque 2 é igual a 2, A não é menor que 2 e B não é menor que 2. Mas quando a gente usa aqui o menor ou igual, a gente vê que cai na verdade, porque ele é igual. São valores iguais. Então aqui a gente consegue ver as respostas do Basic para os operadores relacionais. Então agora nós vamos para os operadores lógicos, que vocês já sabem, né? Os operadores lógicos são aqueles que nós usamos para avaliar as proposições lógicas. A gente tem uma playlist só de lógica matemática que fala sobre esses operadores. Então, se você quer conhecer por que os operadores funcionam dessa forma, basta você ir lá na playlist de lógica matemática. Eu vou colocar a playlist de lógica matemática para vocês aí na descrição, o link para a playlist de lógica matemática. Então vou me limitar aqui a dizer o que são cada um dos operadores que nós temos no Basic e como é que eles funcionam. O NOT, tal qual o NOT da lógica matemática, ele inverte a entrada. Então se eu entrar uma proposição verdadeira e der um NOT nela, ela vira uma proposição falsa. O AND só retorna verdadeiro se ambas as proposições que estão sendo avaliadas são verdadeiras. Então, por exemplo, eu estou testando aqui se A é maior que B e se B é maior que C. Se A for maior que B e B for maior que C, aí sim ele vai retornar verdadeiro. Caso contrário, ele vai retornar falso. O OR, que retorna verdadeiro se pelo menos uma delas for verdadeira. Então aqui eu testo se A é maior que B ou se B é maior que C. Nesse caso aqui, se essa for verdadeira ou se essa for verdadeira, vai retornar verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Temos o XOR, que também nós explicamos lá na lógica matemática, que ele retorna verdadeiro se ambas forem diferentes, ou seja, essa aqui tem que ser, para que ele retorne verdadeiro, um tem que ser falso, o outro tem que ser verdadeiro, não importa a ordem. E aí nós temos esses dois aqui, que é a equivalência
e a implicação. A equivalência, ela só retorna verdadeiro se ambas forem iguais, ou seja, se esse cara que for verdadeiro e se esse cara que for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Se esse cara que for falso e se esse cara que for falso, ele também retorna verdadeiro. E se a gente olhar lá nas nossas aulas de lógica matemática e for olhar a tabela verdade da bicondicional, a gente vai ver que a tabela verdade da bicondicional é idêntica à tabela verdade da equivalência do BASIC. Então a gente pode dizer que a equivalência no BASIC é igual à bicondicional. A mesma coisa que para a implicação. A implicação ela só retorna falso se a primeira proposição for verdadeira e se a segunda for falsa. E se a gente for olhar aqui a tabela verdade da implicação e comparar com a tabela verdade da condicional, a gente vai ver que é exatamente a mesma tabela verdade. Ó, a primeira verdadeira, a segunda falso, é falso. Todas as outras são verdadeiras. Então, a implicação nada mais é que a condicional. Então agora vamos olhar o código aqui, pessoal. Como eu falei lá em cima, aqui em cima a gente tem a estrutura de decisão, né? Essa aqui é a estrutura de decisão. Ele testa se o cara digitou L ou L, ele vai dar um go sub 1000, né? Ou seja, dependendo dessa condição aqui, desse if, ele desvia o código para a linha 1000. Então, se a gente apertar L lá para os operadores lógicos, ele vai desviar para essa linha aqui, que é a linha 1000. E aí ele vai fazer o que está aqui. O que a gente está dizendo para ele aqui? Ó? A gente está criando uma proposição A com valor lógico menos 1, que a gente já viu lá nos operadores relacionais, que é a verdade do BASIC do MSX, e criando uma proposição falsa aqui, que é a proposição B, usando o valor 0 para indicar que é uma proposição falsa. Então, not B. O que not B vai fazer? Not B vai pegar o valor de B, que é falso, e transformar em verdadeiro. Então, ele vai imprimir menos 1 aqui. Aqui, A e B, como A é falso e B é verdadeiro, e o AND, as duas precisam ser verdadeiras para que ela seja verdadeira, então A e B vai dar falso, então aqui vai imprimir 0. Agora aqui a gente tem o A ou o B. O A ou o B a gente sabe que para que o ou seja verdadeiro, uma das duas tem que ser verdadeira. Como A é verdade, isso aqui vai dar verdade, então isso aqui vai imprimir menos 1. O XOR AB, a gente sabe que só é verdadeiro quando ambas são diferentes. Como um é verdadeiro e outro é falso, isso aqui vai dar verdade, porque eles são diferentes, então vai dar verdadeiro. A equivalência só vai ser verdadeira se os dois forem iguais. Nesse caso aqui, eles são diferentes, então aqui vai dar falso. E a implicação de A com B, como a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, vai dar falso. Então vamos rodar esse cara aqui para ver como é que fica. Vamos lá, ./make. Vamos escolher L aqui para que a estrutura de decisão mande para os operadores lógicos. E aí vamos lá, ó. Not B menos 1, A e B 0, A OR B 1, A XOR B 1, equivalência 0, implicação 0. Então, a equivalência é falsa, a implicação é falsa, e os resultados que a gente já tinha falado antes aí rolaram aqui no nosso programinha de teste de operadores lógicos. Então a aula de hoje foi isso, pessoal. Eu parei a aula aqui agora porque a aula já está extensa, eu já ensinei bastante coisa hoje, o tempo da aula já acabou, mas é importante citar para vocês que os operadores lógicos, eles também podem ser usados de um modo chamado operação bit a bit, onde você pega um valor numérico aqui, depois pega outro valor numérico, aplica um operador lógico nesses valores numéricos e ele vai olhando bit a bit nesses valores numéricos e fazendo bit a bit. Eu não tenho como explicar isso agora, porque é um assunto um pouquinho mais complexo. A gente precisa entender como é que os números negativos são representados no BASIC do MSX, que a gente vai ter que estudar junto com esse conceito de operação bit a bit, que isso tornaria a aula de hoje bastante extensa.
Mas calma que eu vou falar sobre isso aí mais pra frente, quando eu achar que for um conhecimento que se torne necessário pra gente continuar avançando no estudo do MSX Basic. Então, muito obrigado para você que assistiu a aula até agora. Não se esqueça que os operadores lógicos, você pode ir lá na aula de lógica matemática, que é praticamente dedicada a te ensinar por que os operadores lógicos funcionam daquela forma. Então não deixe de assistir as aulas de lógica matemática. Muito obrigado e acima de tudo isso que eu falei aqui, acima de tudo, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.